Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, e abrindo aqui o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo o fisioterapeuta e quiropraxista, o Fernando Azevedo. Como vai, professor? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, hein? Ô, Danilo, bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando sobre a quiropraxia com vocês e estar participando do seu programa do Bom e do Melhor. Professor, você sabe que eu tenho visto muitos vídeos nas redes sociais, o que eles chamam de viral, né? Ou seja, vídeos que viralizam, que têm um alto engajamento, muitos compartilhamentos, muitas visualizações de pacientes que estão estalando o pescoço, a coluna, e depois eu fui ver que se tratava da quiropraxia, né? Eu achei muito curioso esse método, eu confesso a você que eu nunca fiz esse tratamento, nunca fiz nada parecido, né? E confesso que também causa um pouco de aflição, não sei se por aquele barulho, parece que vai quebrar, mas então convidamos, né, quem entende, quem é especialista mesmo no assunto, para ajudar aqui o nosso ouvinte a entender também do que se trata esse método, né, esse tratamento da quiropraxia. Então, começando pelo começo, professor, o que é a quiropraxia, hein? Então, antes de falar sobre isso, eu vou fazer um parênteses. O Paul McCartney, ele é paciente regular de quiropraxia. É mesmo? Então, inclusive, quando ele vem no Brasil, normalmente ele passa em sessões de quiropraxia antes de entrar no palco. Eu, pessoalmente, sou quiropraxista de algumas bandas também. Então, a quiropraxia, na verdade, ela tem mais de 100 anos. Ela tem 125 anos, ela nasceu nos Estados Unidos. E desde então ela veio se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Se aperfeiçoando, e ocorreram mudanças na visibilidade de como a gente entende a quiropraxia. A quiropraxia, ela não é apenas a cavitação, né, que é esse estalinho que vocês escutam e que a gente vê nos vídeos aí na internet. E esse fenômeno, na verdade, ele não é osso com osso, é um gás que tem dentro da articulação, e se feito de maneira segura, ele é feito sem problema nenhum, quer dizer, a gente abre espaço entre uma vértebra e outra. Eu até trouxe aqui uma vertebrinha para vocês olharem como funciona. Então, quando a gente faz o ajuste, a gente consegue fazer com que essa articulação trabalhe de uma maneira eficiente, e processos inflamatórios, dores, acabam sendo melhoradas com as sessões de quiropraxia. Muito embora não só pacientes com dor procuram o quiropraxista, né? A gente trabalha com prevenção e acompanhamento. Então, na verdade, a quiropraxia ela pode ajudar qualquer distúrbio biomecânico do corpo, é isso? Então, lesões, articulações, o músculo, tendões, ligamentos, os ossos, tudo isso pode ajudar aí com o tratamento da quiropraxia, doutor? Então, na verdade, é exatamente isso que a gente faz. A gente analisa o quiropraxista. Qual é o trabalho dele? Ele, através de uma análise específica da quiropraxia, onde a gente procura um negócio chamado de complexo de subluxação vertebral. É quando uma vértebra e outra não funcionam de maneira adequada, e aí acaba criando uma interferência no sinal entre seu cérebro e o resto do corpo. Então, quando eu alivio isso e corrijo isso, o potencial do corpo acaba aumentando. Então, por exemplo, você vai pegar gente que tem dores na coluna, que é o que mais procura a gente no consultório. A gente vai na causa da dor, a gente não vai no sintoma. Então, eliminando a causa mecânica da coluna, que acaba criando o processo inflamatório, as dores, por consequência, acabam diminuindo. É lógico que, eu gosto de dar um exemplo assim, você às vezes passa com o carro num buraco. Na hora você não sente nada. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, começa a dar desgaste nas peças. Então, o quiropraxista, o que ele faz? Ele descobre onde o problema está na coluna vertebral ou articulações. Então, o quiropraxista ele não trabalha só nas vértebras, a gente trabalha em qualquer articulação do corpo que tem movimento. E a partir disso, quando a gente alinha a coluna ou a articulação, ela funciona dentro do normal e aí não desgasta mais precocemente. Então, na verdade, quando a gente ajusta, a gente faz os ajustes vertebrais, os ajustes articulares, a ideia é proporcionar ao paciente o 100% que ele precisa para viver. Então, para se movimentar, subir uma escada, descer uma escada,
Hoje, por exemplo, antes de estar com vocês aqui, eu já atendi 6 ou 7 pacientes. Então, a demanda é grande, as pessoas procuram e os resultados são sempre muito, muito legais. Quando eu fui para os Estados Unidos estudar e me formei em quiropraxia, eu tinha essa dúvida, né, de funcionamento, como é que seria, se valeria a pena, e o resultado ele é fantástico. Então, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço hoje, que é a quiropraxia. Olha, já tem muitas mensagens aqui, muitas dúvidas para o professor Fernando Azevedo, para a gente falar aí sobre a quiropraxia. A gente vai registrar, daqui a pouquinho a gente vai repassar tudo aqui ao professor, mas quando a gente fala da coluna vertebral, a gente está falando da sustentação do corpo todo, né? Então alguns cuidados, eles precisam ser levados mesmo em consideração. E como qualquer tratamento, um tratamento medicamentoso, por exemplo, tem ali, às vezes, alguma contraindicação, né? Então eu queria entender que na quiropraxia, qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer idade, pode fazer esse tipo de tratamento, a técnica da quiropraxia? Sim, desde que seja com um profissional graduado, né? Então a gente tem a necessidade de ter uma... Então aqui no Brasil a gente tem 4 faculdades, né, que formam bacharéis em quiropraxia, e aí a gente, com o bacharelado, você é treinado de acordo com a Organização Mundial de Saúde, com normas de segurança e prática em quiropraxia. Então eu vou te dar um exemplo de que eu atendo na minha prática clínica. Uma paciente mais jovem que eu já atendi tinha 12 horas de vida, e o mais idoso, 98 anos de idade. Então, lógico que a técnica, ela varia muito. Então, não é a cavitação, que é aquele efeito de barulhinho que vocês escutam nos vídeos, ele nem sempre é necessário. E as técnicas são das mais diversas. Então, a gente pode usar instrumento, a gente pode usar a mão, pode usar a maca. Agora, as contraindicações existem. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer sem análise. Então, é necessário fazer, nós somos treinados em análise orto, neurológica, tudo que for necessário para fazer uma prática segura, imaginologia. Então, às vezes, o paciente ele vai no consultório e não traz o exame para o quiropraxista. E o quiropraxista, quando ele olha uma imagem de uma radiografia, uma ressonância magnética, a gente acaba fazendo uma análise mais específica e mais segura para determinados tipos de paciente. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo ontem. Ontem apareceu no consultório uma paciente com 25 anos, que ela foi num profissional que não tinha a ciência da importância da análise da radiografia, ela tinha uma má formação congênita na coluna cervical, que poderia colocar em risco ela. Então, a gente tem um jeito de trabalhar com segurança, desde que o paciente, a pessoa que queira conhecer o que é a quiropraxia, passe num profissional devidamente credenciado. Então, o risco está em não passar em um profissional não credenciado que faça os testes necessários para uma sessão segura. Mas ela é extremamente segura, a quiropraxia. Professor, mas falando então da radiografia, né, do raio-x, antes de procurar a quiropraxia, a gente precisa então apresentar um raio-x para ver mesmo como estão os ossos, as articulações. É isso ou não? Não necessariamente se precisa... Não necessariamente. Então, existe uma forma a gente chama red flags, né, que são indicativos de que o paciente precisa de uma radiografia. Então, a gente começa muitas vezes sem a radiografia, feito de maneira segura, porque a gente faz testes, vendo ou não a evolução do paciente, o profissional ele vai determinar ou vai pedir ao paciente que faça radiografias para a gente analisar do ponto de vista clínico. O quiropraxista ele não dá diagnóstico de doenças na coluna. A gente analisa a mecânica da coluna. Então, se você perguntar para mim qual a analogia maior da minha profissão, eu sou mecânico de coluna. Tá? Então, eu tenho que conhecer a coluna. E eu faço exatamente o que a coluna pede. Eu faço ela funcionar do jeito que ela deveria funcionar e que o corpo foi desenhado para funcionar. É basicamente isso. Removendo a interferência, o corpo faz o resto. Eu não faço nada. Mas, professor, os pacientes que procuram a quiropraxia são pacientes que têm e que sofrem de dores crônicas, então uma dor no pescoço, na coluna, e sofrem, né, durante aí muitos anos, ou qualquer mau jeito ali, dormiu errado numa posição e o quiropraxista pode ajudar também nesse caso mais específico. Como que é? São dores crônicas ou não? Então, não necessariamente. Então, o que acontece? Isso a gente chama é o phishing, né? Que é que o paciente chega para a gente.
A maioria das vezes os pacientes procuram a gente por questão de dor musculoesquelética. Então a pessoa tem uma dor no pescoço, tem uma dor lombar, e ele acaba descobrindo ao longo do tempo que ele continua fazendo as sessões de quiropraxia, né, mesmo sem dor. Porque ele conhece um potencial, é o mesmo que você usar a sua vida com óculos e sem óculos. Para você era normal aquilo, aí você começa a usar o óculos e fala, nossa, o universo, as coisas ao redor são muito mais coloridas. Então, a quiropraxia ela é sobre potencial humano. Então, quando o seu corpo ele funciona dentro do ideal, outras coisas acontecem. Além de você diminuir o seu nível de dor, você vai sentir mais capacidade para trabalhar, vai ficar menos doente, porque você vai fazer mais exercício, você vai ter uma vida mais ativa, você vai ter um relacionamento social muito melhor. Então, a consequência é o que o P.J. Palmer, que é o filho do criador da quiropraxia, ele dizia que era big idea, né? Uma pequena coisa tem grandes consequências. Então, quando eu ajudo a pessoa a melhorar a sua condição de dor, ela, com o tempo, percebe que outras coisas vêm. Agora, tem paciente que vem pra gente hoje, por conta dos vídeos, por curiosidade, e acaba ficando, se cuidando com a gente, porque a quiropraxia, Danilo, ela não é um tratamento. Ela é um estilo de vida. Então, conforme você vai aprendendo o que você é capaz de fazer, você não quer deixar mais isso. Então, essa é a grande sacada da quiropraxia. Não como um tratamento, mas como um estilo de vida. Hoje, os pacientes que eu atendo aqui, a média é 6 anos comigo, 8 anos, semanalmente fazendo o tratamento, fazendo o acompanhamento. Tá? Então, não é uma coisa que tem começo, meio e fim. Então, o dia que você for fazer, Danilo, eu vou te dar uma notícia, você não vai parar de fazer mais. Ô, professor, mas explicando aqui para o nosso ouvinte como que funciona, não é, o tratamento, né? São várias sessões, uma sessão só o paciente já sente esse alívio, essa melhora, esse conforto. Você comentou que o paciente não para, está sempre procurando, né, sessões. Mas um tratamento dura em média quanto tempo? É possível fazer essa... Tem uma excelente pergunta. Muitos pacientes chegam pra gente e falam assim, eu fui em fulano de tal, ele resolveu uma sessão. Tá? Isso é bem comum. Porque tirar a dor não é difícil. O problema é consertar a causa, ou ajudar a causa. Então, uma pessoa com imagem, que tem uma coluna assim, tá? Aí, depois de uns anos sem tratar, chega com uma coluna assim. Uma sessão não ajuda. Então, depende do caso, né? A média que a gente faz, sempre começa com 5, 10 sessões, para a pessoa começar a sentir alguma diferença do ponto de vista funcional e neurológico. Porque quando eu faço o ajuste vertebral ou articular, o teu cérebro que tem que entender aquilo. Então, eu vou educar o teu cérebro. Então, não é como você lê você lê uma notícia. Se você lê 3 vezes ela, você vai fixar melhor. Então, quanto mais, se você vai na academia, você não vai ficar forte da noite pro dia. Você precisa de um tempo treinando. Então, por isso que eu falo, aquilo é mais do que um tratamento. Ela é uma cultura. Ela é um estilo de vida. Então, quanto mais você me dá tempo, mais o teu corpo vai conseguir adaptar e trabalhar melhor. Então, agora, vamos dar um exemplo claro, que eu acho que é a pergunta das pessoas. Vem uma pessoa com hérnia de disco aqui, com uma lumbociatalgia, uma dor que irradia para a perna. Eu tenho que ver ela o máximo possível de vezes durante a semana, 2, 3, 4 vezes na semana, para controlar a dor, né? Dependendo do caso, estou falando de uma média geral, tá? E aí, vai melhorando, vai tirando a dor, aí que está o canto da sereia. A pessoa acha, não tenho dor, não tenho problema. Então, para isso, existe a medicamentoterapia na maioria dos casos, né? Eu não sou um analgésico. Na verdade, a gente trabalha a causa. Então, quanto mais eu consigo fazer o teu cérebro entender que aquilo é o ideal para você pegar o teu filho. Porque, Danilo, o que as pessoas têm que entender? Não é a questão da dor. É a capacidade do cara deitar ou ele conseguir levantar o filho dele, ele ir para academia, para ele conseguir trabalhar. Então, são esse tipo de coisa que a gente procura ajudar as pessoas na atividade de vida diária. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o professor Fernando Azevedo, que é fisioterapeuta, quiropraxista. Estamos falando hoje aqui sobre essa técnica, sobre esse tratamento da quiropraxia. São muitas as mensagens, muitas as perguntas para o Fernando Azevedo. A gente vai repassar aqui. Tem um relato aqui de uma ouvinte
a Leila, né? Ela escreveu o seguinte, Fernando: eu estava com uma dor na cervical, fui em vários massagistas, quiropraxistas, quando fui analisar com ressonância, apareceu uma hérnia e uma lesão na medula, correndo o risco de romper. E em raio-x não se visualiza. Dependendo da manobra, da manipulação, o risco é grande também, não é? Tem que deixar claro o risco de uma lesão. Então, explicando também aqui os mitos e verdades da quiropraxia. É possível, por exemplo, quebrar um pescoço ou causar uma lesão na coluna com a quiropraxia? É engraçado, ontem no meu Instagram eu coloquei um meme do Sylvester Stallone pegando um pescoço e falando: olha, eu sou um quiropraxista licenciado. Isso não existe, tá? Se é um cara graduado, uma pessoa treinada, não tem como fazer isso. Porque a gente tem... outra coisa que eu costumo dizer para os meus estudantes, né? Se você só tem um martelo na tua bolsa, tudo parece prego. Então, o quiropraxista treinado, ele sabe que... Vamos pegar uma pessoa com hérnia, né? Tem técnica certa para fazer o ajuste, né? Tem um jeito certo de analisar. Então, se é feito com um graduado, uma pessoa treinada, bonitinha, de acordo com as normas de segurança da Organização Mundial de Saúde, que é o que a gente faz, o risco, ele é ínfimo, ele é basicamente reduzido a nada se feito com os exames complementares. Então, vamos supor que essa paciente aparece para mim. Eu vou analisar, vou fazer teste da medula, vou fazer testes para ver como é que está a hérnia dela, qual posição dói. Então, tem um jeito de fazer. Ora, se você for uma pessoa que vai pegar e vai torcer sua cervical, óbvio que vai criar lesões graves, né? Se a pessoa tem uma fratura, que é muito pior, vamos dizer, uma pessoa que é super comum, Danilo, de aparecer no consultório. Eu estava em casa, esses dias mesmo, o paciente vai até saber, caí de um banquinho, sentada, e eu estou com dor nas costas. Tá, a gente não mexe, tem trauma, hospital, radiografia, e vem pra gente. O que essa paciente tinha? Ela tinha uma fratura por compressão na coluna torácica dela, nem no pescoço. Se você faz qualquer tipo de manobra mais rígida ali, você pode machucar a pessoa de uma maneira séria. Essa paciente de ontem também tinha um problema que a gente não tinha visto no raio-x. Óbvio, tem a técnica pra gente, por isso que é um profissional. Você vai no médico, o médico ele sabe o que fazer quando chega um paciente, né? O dentista sabe, o fisioterapeuta sabe, o quiropraxista também. Então é um profissional como qualquer outro. Então, para aquilo que ele foi treinado, ele sabe lidar com o problema. Então, a hérnia de disco são pacientes que regularmente chegam para a gente no consultório. Protrusões são outros tipos de hérnia. Alterações de postura, escoliose, retificação da coluna cervical. Então, fibromialgia, bastante. Então, existe a técnica certa para a pessoa, não a pessoa para a técnica. E professor... Então, pode falar. Não, por gentileza. Então, existem técnicas adequadas para cada tipo de paciente. Tá? Então, não necessariamente é a mesma coisa para todo mundo. É o que vocês veem nos vídeos, 10% do que a gente faz. Professor, muita gente confunde a quiropraxia com a osteopatia, né? Quais são as diferenças e as semelhanças nesse tratamento? Então, a quiro e a osteopatia são profissões irmãs. Então, a osteopatia ela nasceu um pouquinho antes da quiro, né, nos Estados Unidos, e o criador da quiropraxia era amigo desse criador da osteopatia. Obviamente, conversas aconteceram, né, e as similaridades existem. Ambas usam a terapia manual, né, vamos dizer assim. São os movimentos são movimentos rápidos com pouca amplitude, que fazem com que o osso, a articulação, faça esse procedimento aqui, né, ó. Ele abre e começa a funcionar. É isso aqui, né, na articulação. Tá? Opa, ok. O jeito de analisar é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, a gente na quiro tem a maca é diferente. Ela tem um negócio chamado drop. A gente aciona, bate no osso gentilmente. A própria ação do drop faz com que a maca, o osso volte para a posição, ajusta a posição correta.
A análise em si é diferente. Eles usam um pouco umas alavancas de análise de ajuste um pouquinho diferente, e as técnicas. Então, é como água e óleo. São parecidas, mas não se misturam. Então, se você for um paciente de hernia, com hernia de disco e passar no osteopata, pode funcionar tão bem quanto a quiropraxia, não tem problema. A proposta da quiropraxia é um pouquinho diferente do ponto de vista filosófico, hoje, né? Então, a gente tem essa questão mais de cultura da quiro, mais de prevenção, vamos dizer assim, né? Mas são seguras tanto quanto. São velhas, né? E são americanas, né? Não são orientais, muito embora a nossa fonte ela venha, obviamente, do Oriente, né? Mas o que aconteceu foi quando teve imigração para os Estados Unidos, o americano ele pegou aquilo e falou, legal. E aí viu que funciona e transformou isso em uma profissão que é a terceira maior profissão, acredito, dos Estados Unidos hoje, como doctor, né? Como primary physician, é o quiropraxista. Ô, professor, mas como eu disse, eu conheço muito pouco realmente dessa prática, dessa técnica, né? E é uma pergunta aqui também dos nossos ouvintes. É um procedimento, é um tratamento caro? Então, ele não é coberto, é uma dificuldade para nós aqui no Brasil ainda, sabe, Danilo? A gente não tem a regulamentação, essa é uma pergunta que também, não sei se vai surgir, mas é legal a gente falar. Não é uma profissão regulamentada ainda, tá? Enquanto profissão. Mas ela é reconhecida pelo Ministério da Educação como curso superior. Então, vou te dar um exemplo. Na faculdade que eu fui coordenador, é nota 5 do MEC, então é o nível mais alto. Aí depois você tem o nível, a profissionalização, que é quando você tem uma lei que rege a profissão de quiropraxia. Então, como a gente não tem uma regulamentação legal, é uma regulamentação ainda que dite o que a profissão faz e deixa de fazer, quando bacharelado, a gente não consegue ter seguro, não consegue ter convênio. Então, são tratamentos, são práticas clínicas que exigem sessões privadas, né, particulares. Então, varia muito. Você tem clínica que cobra de 120, 130, clínicas mais exclusivas, vamos dizer assim, né, que cobram bem mais, que o tratamento é muito similar, não tem muita diferença. E as faculdades. Então, se jogar aí no Google, você vai descobrir onde tem, que é onde a gente oferece, lá na faculdade onde eu dou aula, a gente oferece tratamento para pessoas da comunidade local a preços acessíveis e com supervisão de profissionais. Então, mas como tudo está caro hoje, não dá para dizer que não vai pesar você, se não se planejar, fazer um acompanhamento com o quiropraxista. Mas é tudo negociável, tá? Tem muitos ouvintes aqui perguntando, é a pergunta do Laureano Arantes Neto, da Cida Luz Ulmira também, quem mais aqui no nosso chat perguntando se é coberto pelo SUS. Então, você já respondeu, né, professor? Infelizmente ainda não. É uma luta, viu? Então, até se algum deputado aí estiver me escutando e quiser ajudar a gente aí, vai ser mais do que legal, porque, sabe, cara, é um negócio que me dói. Porque eu vejo tanta coisa que a gente podia ajudar de maneira simples, sem cirurgia, com quiropraxia, e fica inacessível, porque você manter uma clínica hoje não é brincadeira, né? Então tá tudo bem, bem difícil. Mas se a gente conseguisse colocar no SUS, que é um sonho, colocar a quiropraxia numa universidade federal, numa estadual, né, numa USP, esse é um sonho, cara. E aí a gente poderia colocar mais. As faculdades fazem um esforço violento, meu. A gente trabalha que nem louco. Só tenho a agradecer às faculdades, né? Mas se a gente conseguisse colocar isso para o público de maneira bem ampla, ia ser demais. Mas a gente precisa crescer dentro do Brasil, né? Precisa entrar numa pública, e aí a gente conseguiria entrar no SUS, no Sistema Público de Saúde, que é o meu sonho. São muitas as perguntas, as mensagens aqui para o Fernando Azevedo, que é fisioterapeuta e quiropraxista. A gente vai repassar aqui algumas. A Mari Nascimento escreveu aqui no nosso WhatsApp: gostaria de saber se a quiropraxia trata de hérnia de disco e os famosos bicos de papagaio. Então, é aquela história. A gente remove a causa da hérnia. E o seu corpo vai fazer isso. Então, eu não vou pegar lá a tua hérnia e vou puxar ela para a posição dela. Eu vou descomprimir a articulação, ela vai ter mais espaço, e aí vai acontecer, porque esse que é um grande problema. Isso que é o legal daquilo, que a gente aprende uma coisa.
Eu sou corresponsável, não sou responsável por cuidar da tua hérnia ou do seu bico de papagaio, né? Dos seus osteófitos, né? Vai depender de você. O quiropraxista, ele vai devolver a mecânica correta da coluna. E aí, se você fizer o exercício que o seu fisioterapeuta pediu, se você se hidratar do jeito que a gente pediu, se você diminuir a tua ingesta de tabaco, de cigarro, melhorar peso, aí o corpo faz o que tem que fazer. Então, o osteófito, né, que são os desgastes naturais da coluna que a gente acaba pegando com o tempo. Lembra do que eu falei, desenvolvendo com o tempo? Lembra quando eu falei no começo da nossa conversa? Você passa com o carro no buraco. Você não sente nada. Você só for acidente de carro, uma batidinha de nada. Você não trata daquilo. Você não vai no quiropraxista olhar a coluna e ver se está tudo bem. Depois de 5, 10, 15 anos, vai aparecer lá uma degeneraçãozinha, um desgaste da coluna, que poderia ter sido prevenido se você fizesse sessões regulares de quiropraxia. Agora, se você aparece para mim com isso, o meu papel é lutar para funcionar bem com aquilo que você tem e lutar para não desenvolver mais através da mecânica ideal da coluna. Então, eu não me preocupo com o osteófito. Eu me preocupo em você funcionar bem e isso não aumentar durante os anos de vida que você tem. Porque se para a natureza funciona, é útil. Se é útil, não desgasta. Essa é a lógica vitalista da quiropraxia. Tem uma pergunta em áudio aqui para o professor Fernando Azevedo, vamos ouvir. Claro. Danilo, eu não estou entendendo muito bem qual é a terapia dele, o que ele é categoricamente afirmativo. Eu queria saber, se começar a fazer um tratamento com ele, vai ser ele eterno? Então acho que é legal a gente explicar aqui pro nosso ouvinte, né, Fernando? Como é que ele chama? Tem o nome dele, não? Acho que ele não se identificou aqui no áudio. Como? Antônio. A Aline está falando que é o Antônio. Bom, é até bom a gente reforçar isso. Então, com o Antônio é o seguinte, você vem por dor, tá? Então, você vai começar um tratamento aqui com dor. A dor é um negócio que a gente consegue ajudar muito rápido, tá? A gente consegue deixar você legal. Se você considera que você não tendo dor, você cessa o tratamento, não tem problema nenhum. É isso que a gente... É isso que a gente acredita que o grande público entenda. Então, a partir do momento que você começa... porque, vou mostrar de novo. Você era para ter uma coluna assim. Você vem com uma coluna assim. Tá? Ou qualquer outra pessoa. Não existe começo, meio e fim. Eu vou precisar sempre olhar você para deixar sua coluna funcionando com aquilo que você tem. Professor, desculpa só te interromper, mas para quem está no dial acompanhando pelo rádio, não consegue aqui acompanhar as imagens. Então, uma coluna normal, ela possui ali o que entre os ossos? Acho que entendi, porque ele na verdade, assim, você tem uma coluna, a coluna ela tem um disco que fica no meio, entre um osso e outro. Ele é água. 75% é água. Ele vai achatando ao longo do dia. Tá? Então, quando a pessoa tem algum problema nas costas, uma dor articular, ele começa o quê? Ele começa a baixar e belisca o nervo. Então, quando eu ajusto, você vai sentir uma melhora imediata. Então, tem bastante paciente que faz assim. Ele vai procurar aquilo, faz o ajuste, estou legal, volto quando sentir dor. É ok, não tem problema nenhum. É o combinado, não é? Para a maioria das pessoas. O que eu proponho, o que a gente propõe na Quiro é o seguinte: eu vou eliminar, a gente vai ajudar você a sentir menos dor. Só que, como está degenerado, como tem problema ali que não sai, não cura a osteofibrose, você não consegue hidratar um disco mais, vez ou outra, você vai saber a hora. E aí vem para uma sessão de quiropraxia para a gente alinhar você e você tocar a vida. Então é a mesma coisa do teu carro. Quando você passa por... Você tem alguma peça que quebrou. É manutenção. Precisa ir acompanhando. Não é uma coisa que tem começo, meio e fim. Então que as pessoas têm esse número cabalístico, 10, 12. Precisa de 10 sessões para isso. Eu não acho certo falar que precisa de 10 sessões para determinado tipo de problema, porque eliminar a dor é só eliminar, é desligar o alarme. Então, tinha um professor nos Estados Unidos que falava assim, olha, é o mesmo que você receber uma multa, você pega a multa, joga embaixo do seu tapete. Então, o problema está lá ainda.
Eu preciso solucionar o problema. E aí isso leva tempo, leva acompanhamento. Então, lógico, não é uma vez por semana, por resto da vida. Às vezes tem paciente que vem a cada 3, 4, 5 meses, depende do caso. Mas então uma sessão de quiropraxia pode ajudar a aliviar aquela dor ali no local, não é? Mas um tratamento mesmo, completo, vai levar mais tempo, né? São mais sessões para ajudar mesmo o paciente a se recuperar completo, né, professor? E a gente mantém. Essa que é a sacada. Então, a pessoa escova o dente, ela escova todo dia. Se ela deixar de escovar um dia o dente, vai começar a criar cárie. Então, esse é o hábito do quiropraxia. É a mesma coisa que escovar o dente. Então, a ideia nossa, lógico, a ideia nossa é a pessoa veio com dor, ela veio com algum problema. Então, a dor da hérnia, a gente ajuda rápido. Né? Agora, se você entender que existe uma lesão no tecido, né, e que precisa ser acompanhada, ela compreende que a quiropraxia ela é um estilo de vida. Quando você vem ajustar, você faz as sessões, você consegue compreender que o seu potencial máximo, você vai conseguir jogar seu futebolzinho, que você estava proibido. O meu trabalho é ajudar você a fazer aquilo que você quer fazer. Não falar para você, jogar bola dói? Não joga mais bola. Trabalhar sentado dói? Não trabalha mais sentado. Meu trabalho é ajudar você a participar e realizar essas atividades com a mecânica da sua coluna dentro do ideal. Se está dentro do ideal, funciona. Professor, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Paulo, que é de Santos. Bom dia, Danilo. Acredito que grande parcela de ciclistas, assim como eu, não pedalam muito mais por terem contraído dores lombares na coluna. Conheço vários que mesmo após fazerem o bike fit, medidas corretas de posição na bicicleta, ainda continuam com dores. O professor pode dizer se tem uma grande procura aí de ciclistas? Deixa eu te explicar uma coisa para ele. Assim, ó, quando você fica numa posição errada por muito tempo, o teu cérebro, ele entende que o errado é certo. Tá? Então, é a mesma coisa que você falar para a pessoa, endireita a sua coluna. A pessoa fala, mas eu tô reto. E, na verdade, ela tá torta. O teu cérebro entende que é certa aquela posição errada. Então, não importa, na minha opinião, a ergonomia ela é fundamental, mas não adianta você ter uma ergonomia fundamental se o seu cérebro não entende que a articulação deveria funcionar daquele jeito. Então, quando a gente faz o ajuste, Danilo, a gente faz com que as articulações da coluna comecem a se movimentar. Quando elas começam a se movimentar, o teu cérebro fala, olha, existe uma outra parte, existem outros músculos ali que eu não sabia que tinha. Então, vamos começar a funcionar. E aí, melhora a dor. A pessoa consegue ter uma potência muscular maior, né, porque ela vai ter mais músculo trabalhando. Só que, como é um padrão crônico, precisa de repetição. Então, por isso que a gente fala, uma vez só vai ajudar a tua dor, a você sentir menos dor. Várias vezes, ou como hábito, vai fazer com que esse padrão errado que seu cérebro entende como certo, comece a falar, não, eu acho que isso é o certo. E aí você mantém aquele potencial máximo. Por isso que eu falo, Paul McCartney passa com quiropraxia sem dor, não precisa ter dor. O pessoal de banda, várias pessoas de banda, vários atletas, né, o Usain Bolt, ele é paciente de quiropraxia. Rafael Nadal, esportista, não é muito minha área, é esporte, é mais música, mas esporte tem muito quiropraxia, muito. Porque é sobre, voltamos lá no começo da conversa, é sobre potencial humano. Então, não necessariamente esse atleta de ciclismo, ele deve procurar quando está com a lombalgia, ele deve procurar, bom, vou fazer uma prova amanhã, deixa eu passar no quiropraxista para ver se eu estou alinhado dentro da minha capacidade máxima articular. Oh, legal, tô. Bora para frente. Essa que é a ideia. Olha, tem muitas mensagens aqui, a gente vai tentar registrar todas aqui para o professor Fernando Azevedo. Vamos colocar aqui mais uma de áudio.
Doutor, aqui é o Rodrigo de Taubaté, motoboy. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. E quem começa a fazer academia depois dos 40, tem que fazer meio devagar, como que é? Não pode forçar muito, se não estiver sentindo nada de dor, ou é perigoso também no futuro, quando ficar mais velho? Como que é? Abraço, bom sábado. Opa, legal pergunta. Obrigado, abraço para você também. O que acontece é assim, quando você, a partir dos 40 anos, a gente começa a ter uma degeneração natural da coluna vertebral de qualquer articulação, isso é natural. Quando você faz academia, na verdade você joga um estímulo para o seu cérebro, dizendo, olha, eu uso articulação. Então, para mim, enquanto profissional de saúde, a academia é sempre ótima. Sempre ótima. Então, agora, quando você faz e a dor não deixa você treinar, é hora da gente ver o que está acontecendo. Então, que pode ser o que a gente falou agora, durante a nossa conversa agora da manhã inteira. Uma função da articulação errada que necessita análise e, se necessário, correção, com um ajuste quiroprático. E é legal a academia, é isso que a gente fala, né, para os pacientes, de uma maneira bem educacional, né? Eu alinho, coloco no lugar, a academia segura. Então, Pilates é bom, eu adoro indicar para o Pilates, yoga, musculação, o que a pessoa gostar de fazer, que não faça por uma semana e pare. Né? Então, ela tem que se encontrar num esporte e fazer. Esse que é o problema, a gente não... Esse que é a nossa diferença, Danilo, a gente não vê... eu não falo assim para ele, assim, olha, academia te dói, não faz academia. Eu vou dizer para você, olha, vamos analisar o que está acontecendo, e se você gosta de academia, eu vou ficar na academia. Eu sou um profissional que ajuda na assimilação e adaptação. Então, eu ajudo você a assimilar, a gente estuda a mecânica e adapta o que tem que ser adaptado. Mas é excelente a academia, não tem problema nenhum. A partir dos 40, principalmente. Tem mais um aqui para o professor Fernando Azevedo, vamos ouvir. Bom dia, Danilo. Pergunte para o doutor Fernando, porque hoje passa muito comerciais na televisão sobre colágenos, né, sobre ácido hialurônico. O que é a opinião dele a respeito desses produtos que se dizem milagrosos? Evandro de Jandira. Muito obrigado. Boa. Vamos fazer outra analogia. Esse tipo de produto é legal, eu não vejo problema nenhum. Só que é o mesmo que você tentar trocar o óleo de um motor travado. Não adianta você colocar óleo num motor que não funciona, né? Então, o motor seria a articulação. Se a articulação ela funciona, o óleo ele vai conseguir percorrer ali e fazer o que tem que fazer. Então, colágeno, o sulfato de condroitina, essas suplementações, elas têm um objetivo claro de melhorar a articulação e atrair mais água para a articulação. Então, se você tem uma função articular boa, por isso que a gente fala, é sempre legal fazer a análise e, se necessário, a correção das articulações através da quiropraxia, né? Porque aí, tudo isso que você faz, se hidratar, fazer ginástica, fazer suplementação com esse tipo de produto, vai funcionar muito melhor porque a articulação está boa. Então, você vai dar todas as ferramentas para essa suplementação fazer o papel que ela tem que fazer, tá? Então, essa é a minha opinião com relação a esse tipo de tratamento com produtos naturais ou medicamentosos, né? Aí precisa ter orientação de um profissional também. Outra coisa que a gente combate é existe um grande problema para a gente também, né, com relação à automedicação, né? Então, você vai dar até espaço para eu falar sobre isso. O Brasil, a gente tem essa mania, infelizmente, da automedicação sem conversar com o médico, né? Tem que conversar com o médico, ver se é necessário tomar um anti-inflamatório ou não. É o trabalho dele, fazer análise das doenças que a pessoa tem, etc. O nutricionista sabe a hora de fazer uma suplementação com esse tipo de colágeno, que seja, mas precisa conversar com um profissional que estudou para isso, né? Eu sou o profissional que vai falar, olha, vamos lá, vamos fazer as articulações funcionar legal para aquela suplementação que a tua nutricionista passou para você ter o máximo de efeito possível, seu dinheiro vale a pena.
Ou o processo... as pessoas, às vezes, vêm medicadas para a gente com analgésicos fortes. A gente pergunta... muitas vezes os pacientes se automedicam, né, sem saber porque o vizinho fez ou tomou alguma coisa, fez bem para o cara, ele vai fazer bem para mim. Vários casos graves, eu dou aula de diagnóstico diferencial na faculdade, então tem várias coisas que a gente fica sabendo, histórias. Então, muito cuidado com isso. É um toque que eu dou aí, porque a gente acaba vindo no dia a dia. Eu estava fazendo as contas, eu já atendi provavelmente mais de 30 mil sessões desde que eu vim para o Brasil de volta. Então, é muita gente que eu vi. Então, cada caso que eu vejo é um diferente do outro. Professor, olha só essa pergunta que interessante aqui do nosso ouvinte. É o Luiz de Santo André. O quiropraxista, a quiropraxia, pode auxiliar zumbido no ouvido? Caso não, a Band poderia trazer um especialista. Esse é o maior problema. Essa pergunta me chamou aqui a atenção porque, lendo um pouco sobre a quiropraxia para esse nosso bate-papo de hoje, eu descobri que tudo começou com um paciente que tinha uma deficiência auditiva e o pai da quiropraxia resolveu com esse método. É isso, professor? É engraçado isso, porque às vezes são dois posicionamentos interessantes que você fez aí. A gente tem, com relação ao zumbido, o tinnitus, né? O tinnitus. Depende da causa. Pode ser várias causas. Não sendo diagnosticada uma doença complementar, uma doença associada que leva ao tinnitus, né? Uma doença metabólica, ou que seja. Se for algo muscular e articular, a gente ajuda. Tá? Então, tem alguns pacientes que a quiropraxia ajudou bastante, muda bastante, mas depende da causa, tá? Então vale a pena fazer uma avaliação, né? O quiropraxista ele vai olhar, vai fazer uma análise minuciosa dos músculos que estão envolvidos aqui em cima, para ver se tem alguma coisa alterada, a articulação está subluxada ou não. Então, e fazer a correção. O que o corpo vai fazer não tem uma prescrição de ajuste, tá? Então, vamos fazer um ajuste na primeira vértebra cervical, vai melhorar o tinnitus. Não vai. A gente não sabe, não tem como saber disso. Mas a gente vê muitos casos que ajudam. Com relação à história da quiro, realmente, a gente, no começo do século, existiam muitos, assim, nada era muito bem descrito, né? A medicina, a odontologia, a enfermagem, era uma coisa meio que passada de pai para filho, e a quiropraxia, ela foi meio nessa toada, né? Apareceu, a história foi que o D.D. Palmer, o criador da quiropraxia, descobridor da quiropraxia, ele tinha um consultório de magnetoterapia, onde ele atendia as pessoas. Uma pessoa do lado de fora estava conversando alto, e ele descobriu que a pessoa, por algum motivo, não estava escutando o que ele estava falando. Ele falou, deita aqui, eu vou analisar, fazer um resumo bem breve disso. Ele analisou a coluna e viu que tinha uma vertebrinha que estava saltada ali, né? E aí ele pegou e fez o ajuste. E aí a pessoa, com o passar do tempo, voltou a escutar. Mas o que eu deixar claro para as pessoas que estão escutando a gente é assim, não existe ajuste específico para a surdez ou para qualquer tipo de doença metabólica. O que aconteceu foi que que a gente não sabe o fenômeno, o que aconteceu não é muito bem explicado ainda pela ciência, mas o ajuste fez com que a audição do Harvey Lillard, um descendente afro-americano, ele voltou a escutar. Então, os casos que a gente pega no consultório, né, são dos mais diversos. A gente tem casos de pessoas que... mulher que tinha processo inflamatório na coluna lombar, não conseguia engravidar, engravidou. Criança que passou a dormir melhor. Diminuição de estresse. Eu não vou ficar falando, porque tem trabalho bem descrito já, dependendo da técnica. A gente não tem essa técnica ainda bem desenvolvida no Brasil, mas trabalhos que demonstram melhora na hipertensão arterial, tá? Agora, existem casos específicos. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que tem Parkinson e a gente consegue ajudar muito no equilíbrio,
consegue ajudar na melhora da dor, tá? Mas são técnicas específicas que a gente determina para a pessoa. O que vai acontecer é algo que a gente não sabe, mas é sempre o efeito colateral da quiropraxia é você se sentir bem. Esse é o efeito colateral que a gente tem. Mas é muito boa. Professor, a gente está com o horário apertado aqui, mas dá tempo de registrar mais algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes. Vamos colocar mais uma aqui de áudio. Bom dia, Danilo. Aqui é Evandro de Jandira. Pergunte para o Dr. Felipe se a pessoa pode se auto-praticar a quiropraxia, né? Acredito que não, tá bom? Mas é bom perguntar, porque de repente ele pode falar que pode ser feito isso em casa com tranquilidade. Muito obrigado. Oh, que legal. Essa é uma pergunta excelente. Na verdade, ele levantou a bola para eu dar uma cravada agora no campo adversário. A automanipulação, ela não é legal. Por quê? Porque normalmente você faz, quando uma pessoa torce o pescoço, ela deixa vértebras super móveis, ainda mais móveis. Então, na verdade, faz muito mal você se automanipular, né? Não, o quiropraxista, quando ele ajusta você, ele não vai nessas vértebras que são hipermóveis. Ele vai em vértebras que são pouco móveis e que atrapalham o funcionamento da coluna. Então, faz realmente muito mal quando você se automanipula, porque você só dificulta o meu trabalho quando você vem para o consultório para a gente tentar ajudar o paciente, e provoca lesões a longo prazo na própria articulação, porque ela fica solta. É a mesma coisa se andar com um pneu de bicicleta sem ajustar, vai ficar batendo ali. Então, articulações hipermóveis são pontos vulneráveis na coluna, onde pode desenvolver torcicolo, hérnias de disco a longo prazo, dores crônicas. E aí, para a gente arrumar, é um pouquinho mais difícil, porque não tem alavanca. Então, eu realmente não recomendo. Agora, se quer ver um hábito legal que a gente pode dar para as pessoas, Danilo, é o hábito de se espreguiçar. Quem se espreguiça de manhã, hoje em dia? É uma coisa rara. E faz um bem danado. Você pegar, ficar 2 minutinhos na sua cama, se ajeitando, esticando para um lado, para o outro. Você vai ver que muito do que você precisa vai fazer uns barulhinhos na coluna, mas aí é ok. Você não tira nada do lugar. Porque você está relaxado. Então, a própria contração muscular sua, com você relaxado, vai fazendo essas micro correções vertebrais. Então, se hidratar é muito bom. Caminhada, quer ver uma dica legal? Caminhada com passos largos, para trabalhar toda a amplitude articular. Obviamente, na presença de dor, não fazer, né? Coisas básicas, que a gente acaba perdendo pela rotina a habilidade de fazer durante o dia. Mais uma aqui pra gente fechar. Keila Machado. Danilo, bom dia. Pergunta, por gentileza, se a meningocele pode ser tratada com esse procedimento. Então, a mielomeningocele, na verdade, é um campo da quiro, mais um campo da fisioterapia, tá? Depende do objetivo. Então, as pessoas com... Não só isso, mas, por exemplo, uma pessoa que tem... Isso foi até uma questão na escola, né? A gente discutindo com os alunos. Paciente com paraplegia pode fazer quiropraxia? Do nível para baixo não tem sentido, né? Porque não tem comunicação. Então, é mais um trabalho de físio, né? Trabalho para manter a articulação irrigada, né? Trabalhar a parte de equilíbrio, etc. Na mielo é a mesma coisa. Então, a gente não tem um objetivo com a quiro. É mais um trabalho para a fisioterapia. Mas cada caso é um caso. Então, é interessante, por exemplo, lá ver um dia o quiropraxista próximo da casa de onde ela mora, né? Até fica a dica, se você quiser descobrir um quiropraxista, tem 2 opções. Você pode olhar, muitos quiropraxistas estão na Associação Brasileira de Quiropraxia, então você pode ver o nome lá, ou se você encontrar um quiropraxista, procura saber se ele tem um diploma de bacharelado também, né? Faz bastante diferença, e o cara pode conversar com você sobre a quiropraxia em si.
Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, com o fisioterapeuta, quiropraxista, o Fernando Azevedo. Tem muita gente aqui mandando mensagem que acompanha o Fernando no YouTube, e eu passo aqui também o Instagram, Fernando Azevedo _DC. Fernando Azevedo _DC. Já fiquei sabendo que o Megadeth, quando vem ao Brasil, só procura pelo Fernando Azevedo aí para ficar inteiro pros shows aqui. E que show, que eu já assisti alguns do Megadeth, do Dave Mustaine, né? Então, isso. Então só seguir o Fernando Azevedo no YouTube, no Instagram e continuar, né, acompanhando, sabendo um pouco mais sobre a quiropraxia. Fernando, obrigado, viu, professor, por atender a gente aqui nesse sábado, nesse feriado, viu? Eu queria agradecer a vocês aí pelo convite e me coloco à disposição aí para eventuais dúvidas e dedicar esse podcast a meu pai, que hoje faz um mês que ele faleceu e ele era ouvinte da Bandeirantes. Que legal. Então, estou dedicando a ele aí o podcast e a todos os ouvintes. Um abraço grande, professor. Obrigado, viu?